na pauta a represa do Salto Grande, também a área de preservação ambiental que fica ao lado da represa. Hoje nós temos aqui um aterro sanitário nessa área de preservação ambiental, aterro este privado e que foi aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Americana e pela CETESB de receber também o lixo regional. Inclusive, eles estão praticamente fechando aí uma licitação já com a cidade de Sumaré para trazer o lixo de Sumaré para Americana. Americana é uma das cidades com área territorial menor aqui da região metropolitana de Campinas. Nós temos esse aterro a 300 metros praticamente da represa do Salto Grande. E é uma preocupação muito grande, doutor Ivan, porque o Americana vai ficar com um ônus muito grande, porque haverá circulação de grandes veículos aqui de lixos na região aqui de área de preservação. Então, isso me traz uma preocupação muito grande. A Americana não está ainda preparada para isso. O senhor mesmo acompanha aí que nós aprovamos uma lei recentemente do zoneamento dessa região, que está sendo discutida, aí acredito até pelo próprio Ministério Público, e é uma região que já essa está... lei foi anulada, viu? Por ação nossa, a gente conseguiu anular no tribunal. Então, essa era uma preocupação nossa. Mas ainda nós temos o aterro que preocupa muito, porque nós vimos a situação de Americana é muito parecida com a de Paulínia, que em 2009, se eu não me engano, foi aprovado também o aterro Aestre, e que também era apenas para lixo da cidade, para 500 toneladas, muito parecido com o de Americana, e hoje é um monstro lá, inclusive está já com problemas já de capacidade, e que isso pode ser transferido para a cidade Americana, e é um problema muito grave para a nossa cidade. Eu gostaria que o Ministério Público acompanhasse todo esse caso. Inclusive, também gostaria de falar sobre uma outra área de preservação que nós temos na nossa cidade, que é o Parque da Gruta da Inês, que vem sendo invadida por construções irregulares. Até eu me lembro Vereador, desculpa cortá-lo, mas essa é uma questão mais local, né? Então aí teria que ser com a promotoria local, no momento lá com a doutora Helena. Sim, eu vou procurar ela, mas isso também pode trazer um problema, né, com a fauna e com a flora aqui da região toda metropolitana de Campinas. Mas eu deixo aqui, então, a minha palavra baseada mais aqui na represa do Salto Grande e na área de preservação ambiental que a Americana tem, e que pode estar perdendo isso aí, e que pode trazer um ônus não só para a Americana, mas para toda a região. Um grande abraço aí, estou à disposição. Obrigado, estamos acompanhando essas questões. Diogo. Olá, tudo bem? Também não vou abrir a câmera por questão de internet, é um prazer estar aqui. Eu venho em nome do Fórum do Lixo e Cidadania da região metropolitana de Campinas, e eu queria trazer um ponto de atenção que a gente tem acompanhado há muito tempo aí em Campinas, tem se tentado implementar a PPP do lixo. Eu sei que é uma questão essa regional, mas essa PPP está sendo transmitida, né, quase um Ctrl-C, Ctrl-V, para outras cidades, e aí existe talvez uma movimentação estadual para que esse tipo de gestão de resíduos seja implementado em outros municípios. A gente vê, eu tenho aqui algumas cidades que estão com esse plano em discussão, e a gente tem tentado fazer conversa com as cooperativas, etc. E o Fórum tem várias preocupações contra isso. Tem vários problemas que a gente já viu, questão ambiental, então tem a questão da incineração, a parte de talvez deixar de lado as cooperativas quando se fala nos editais. Tem uma questão que a gente também se preocupa, pelo menos do que a gente tem visto, da escrita do edital, em que os dados não estão bem embasados ou não estão transparentes o suficientes ou claros para, enfim, se justificar a medida. E além de ser geralmente são contratos bilionários de 20, 30 anos de implementação, que muitas vezes não são bem justificados também. Então, assim, a gente tem diversos pontos e preocupações. A escrita do edital muitas vezes
são documentos de 1000 páginas, muitas páginas, que dificilmente são transmitidos de maneira clara em palcos públicos, né? É difícil de transmitir isso para a população. Então, qualquer discussão que se tem nesse assunto é muito difícil e não se tem dado a devida atenção, a devida, enfim, preocupação para passar isso para a população e para que tenha um debate dentro da sociedade civil de fato. Então, é uma preocupação que a gente vê em Campinas, agora isso foi barrado, está em stand-by, mas que é algo que está sendo aí difundido em outras cidades. E algumas cidades que já implementaram já tiveram problemas não só administrativos e ambientais com essa implementação. Então, assim, é um ponto de atenção, o fórum se coloca à disposição e a gente está tentando trazer isso junto com o Ministério. Obrigado. Também gostaria de registrar aqui a presença do André Navarro, que é o secretário executivo do Comitê PCJ. Foi mencionada a questão da represa, inclusive fez ali no chat uma observação que essa verba ela foi aprovada no Comitê de Agência de Bacias, que contou com a participação dos representantes dos municípios quando dessa aprovação, e que os trabalhos relativos ao patrimônio geológico e arqueológico serão ainda aprofundados. Eu aproveito para dizer que eu conversei com a doutora Mariana Fittipaldi, que é a promotora de Rio Claro, e está encaminhando esse caso para nós, porque já existe uma representação em relação à barragem de Peúna, então nós vamos acompanhar esse caso, tá certo? Então fica aqui o registro. Professor Luciano... Dá licença um pouquinho, só fazer uma consideração, Diogo. Eu sei que vocês acompanham com frequência realmente esses empreendimentos, e eu gostaria de reiterar, não sei se você já estava, quando foi mencionado da previsão de uma audiência pública, agora no dia 24 de fevereiro, às 17 horas, em que vai ser discutida a implantação da usina de recuperação energética, ou seja, de incineração em Nova Odessa para atendimento regional, tá? É um empreendimento grande também. Isso, eu vou novamente colocar no chat e vou deixar o link à disposição também para os senhores, tá? É importante que contemos com a participação de todos, eu não sei se já tinham tido acesso a essa informação, mas como está bem próximo, acho que é o momento de nós divulgarmos e também de solicitar que divulguem para conhecimento da proposta que vem sendo realizada pelo Consimares. Obrigada. Inclusive, talvez com inscrição de participação com voz, né, expor os argumentos de vocês. Fica aí a sugestão. Boa sugestão, Alexandre. Agora, na sequência, professor Luciano Verdade. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao doutor Ivan, ao doutor Alexandre pelo convite e também parabenizá-los pelos resultados apresentados. A minha intervenção é rápida, no sentido de dizer que, quando se fala de fauna, normalmente a gente acaba pensando em preservação. Mas a sugestão que eu sempre tenho dado é que isso passa a ser visto do ponto de vista da gestão da fauna, que trata não só da conservação das espécies potencialmente ou realmente ameaçadas, mas também do seu uso, como é o caso do pescado. Piracicaba tem esse uso tradicional, tem a pesca tradicional, e também do conflito, como é o caso mencionado pela doutora Alexandra, dos javaporcos e javalis, e, não menos importante, do monitoramento da fauna, que aí incluiria todas as outras, que não sejam necessariamente ameaçadas, econômicas ou conflituosas. Nesse sentido, eu estou caminhando para o final de um projeto temático financiado pela FAPESP, em que a gente atacou exatamente o desenvolvimento de procedimentos de monitoramento de fauna, de maneira análoga ao que a CETESB faz tradicionalmente por meio físico. É claro que é muito mais fácil desenvolver métodos de monitoramento de qualidade de água e ar do que da biodiversidade como um todo, mas esse projeto pago pela FAPESP teve esse objetivo. Acho que a gente tem alcançado desenvolvimentos consideráveis e no segundo semestre devemos fazer reuniões com os grandes setores agroindustriais aqui mais importantes do nosso estado, porque a paisagem gerenciada por eles é habitat para a fauna nessas categorias que eu mencionei, inclusive as ameaçadas. Eu vou estender esse convite a vocês, da promotoria. Acho que é importante que o que tenha sido desenvolvido e descoberto com a verba pública possa, de uma maneira custo-efetiva, né, e rápida, ser passada aos setores pertinentes da sociedade. Então, no segundo semestre, eu devo convidá-los e a gente espera ser útil para o processo de tomada de decisões em relação à fauna
em sua maneira mais ampla e que seja efetiva. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Luciano Verdade. Obrigada. Deixa eu só fazer uma parte, Vans, me desculpe, aproveitando esses momentos de reencontro, viu, doutor Alex? Pensar em FAO na nossa região, sem o professor Luciano Verdade, professora Kátia Ferraz e tantos nomes, não tem como, viu? Então, obrigada a toda a equipe da Unesp, também faz um trabalho incrível. A gente tem aí, acho que a grande força intelectual do país na nossa região em termos de FAO. Muito prazer em revê-lo, viu, professor Luciano? Obrigado mesmo, Alexandre. Eu não poderia deixar de... Eu estou tentando ser objetivo, porque estou preocupado com o horário, mas não poderia deixar de mencionar aqui, que eu sempre cito, né, a grande contribuição do professor Luciano Verdade, quando ele identificou lá no Tanquan, né, aquele cágado lá, aquela tartaruga gigante, com 5 vezes mais o nível de contaminação mundial. Era isso, né, professor? Isso também acabou sendo decisivo para impedir aí a extensão da hidrovia Tietê-Paraná, porque a extensão da lâmina d'água atingiria poços tubulares profundos clandestinos e, por consequência, o aquífero Guarani. Foi de muito peso a constatação e a colaboração do senhor lá nessa audiência pública. Muito obrigado aí pela colaboração de sempre. Obrigado pela lembrança, doutor. Nosso eterno colaborador e amigo Francisco Laos, popular Chicão. E professor. E professor, exatamente. Bom dia a todos, muita alegria estar com vocês. Inicialmente, parabenizando ao Gaema. Temos orgulho de dizer que temos na família PCJ o Gaema. E digo mais, a família PCJ e os seus membros ainda não sabem utilizar devidamente o Gaema. O consórcio PCJ agradece aqui em público todo o apoio que o Gaema tem nos oferecido. O ano passado, quando tivemos a questão do PL 251, da regionalização, quem nos deu segurança jurídica foi o Gaema. Então, eu diria o seguinte, nós temos que, na presença do André Navarro, aqui, nosso querido secretário executivo dos comitês PCJ, ter as mãos o nosso plano de bacias 2020-2035. E lembrar que esse plano não vai acontecer por si só. O André tem, inclusive, câmaras técnicas, grupos técnicos nos comitês, para incentivar a implementação desse plano. E temos agora regiões metropolitanas, né, doutor Ivan, doutora Alessandra? E as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo nas reuniões. Então, eu acho que nós todos temos que nos transformar em mensageiros, ter os comitês PCJ como grande parlamento das águas e migrar para os comitês PCJ nas suas câmaras técnicas as discussões, porque lá tem esclarecimentos. E o Gaema sempre está presente e garantindo que a legalidade acima de tudo ocorra. E pessoas preocupadas aí com a construção de reservatórios, o próprio André Navarro já explicou. Não tem nenhum projeto pronto, tudo passa por estudo de viabilidade, projeto básico, projeto executivo, audiências públicas. Se tem uma região hidrográfica que é séria e segue esses preceitos, é o PCJ. E o Gaema tem garantido isso para todos nós. E, completando e parabenizando esse plano de trabalho maravilhoso apresentado pelo Gaema, eu diria o seguinte, nós temos agora uma grande novidade. Os eventos climáticos extremos estão realmente extremos. E estamos tendo chuvas de 100 milímetros em 1 hora. E aí vem a questão, se essa chuva não vai para o lençol freático, ela vai para a Argentina, porque vai para o Rio Tietê, para o Rio Paraná e vai para a Argentina. E qual a maneira de reter essa água? É através de reservatórios. Somente através de reservatórios? Não. O querido coordenador da Câmara Técnica de Água Subterrânea se manifestou já no chat. Nós temos a resolução 153 de 2003 do CNRH, que estabelece critérios para a implantação de recarga artificial no lençol freático. Muitas pessoas falam, não vamos construir reservatório, vamos usar outras medidas. Só que não apresentam medidas práticas. Quantas medidas práticas vão substituir um reservatório? Então eu concordo com o Vinícius. Nós temos que aprofundar sim e começar pelas questões legais do Gaema, indo para as questões técnicas
e institucionais. Porque o que nós não podemos deixar acontecer é que essas chuvas todas que estão ocorrendo não estão recarregando o lençol freático. E aonde existe reservatório, elas deveriam permanecer no reservatório. E a tristeza que nós temos, o consórcio que trabalha no fomento do plano de bacias dos comitês PCJ, é que muitos reservatórios regionais estavam com 60% de assoreamento quando as chuvas chegaram. Então, não houve espaço para a água. Então, realmente, nós precisamos, frente aos eventos climáticos extremos, fazer comparativos, sim. Eu devo construir um reservatório, eu vou fazer recarga artificial do lençol. Só que, gente, não é possível só para o consórcio, para o GAEMA, para os comitês PCJ, para a Fundação Agência de Bacias PCJ e para a Ares PCJ dar conta de toda essa demanda. Nós precisamos que vocês se transformem em soldados do ambiente e estejam numa região metropolitana ou em qualquer reunião, façam resumos, nos procurem, para que a gente possa, começando com o GAEMA, trazendo a legalidade, depois trazer os passos, trazer a tecnologia. O consórcio PCJ está muito feliz, só que muito preocupado, porque nós tivemos, por exemplo, o novo marco hídrico no Congresso, a Agência Nacional de Águas também trabalhando com saneamento. O novo marco legal fala em privatizações, como o doutor Ivan passou, né, doutor Ivan? Isso é preocupante. Como vai acontecer isso? Então, mais do que nunca, nós temos que estar unidos e eu diria o seguinte, nós temos que começar consultando o GAEMA sobre a legalidade, que vai nos orientar depois dos próximos passos para que a gente ganhe tempo. Porque nós estamos perdendo esse jogo, viu, gente? Os eventos climáticos extremos estão ganhando de 100 a 0. Muito grato, parabéns ao GAEMA, a todos que estão aqui e, como sempre, juntos. Muito grato. Bom dia. Obrigado, Chicão. A fala do Chicão só nos traz ânimo, mas responsabilidades a mais aí, né? Mas a gente tem tentado aí contribuir. Roberto Padula de Moraes. Tamo junto, Chicão, sempre. Roberto Padula de Moraes. Microfone ligado agora. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Então, já quase boa tarde, né? Isso. Já é. Infelizmente, conseguimos estourar o horário, meu Deus. Serei muito objetivo. Ainda não, temos um tempo aí. Não, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, saudade de todos, saudade da doutora Alessandra. Doutor Ivan, a gente tem muito pouco relacionamento, saudade do meu colega professor Francisco e todos os demais. Nossa, muita saudade. Espero que logo a gente consiga se ver pessoalmente, né, e passemos essa pandemia. É só uma contribuição, muito em relação à questão da água subterrânea, sendo bem objetivo. Nós temos um sistema federal, que se chama CIAGAS, que é do Serviço Geológico Brasileiro, CPRM, e que dá a todos os postos de exploração e tem possibilidade de dar uma série de informações técnicas sobre esses postos, e inclusive alguns do estado de São Paulo. E eu acho uma ferramenta importantíssima para a gente podermos utilizar para o gerenciamento das águas subterrâneas, como o nosso grande depósito, né, como o professor Francisco disse, nosso grande depósito de água, né, entre essas carências que nós temos. Só que, e aí vai uma cobrança ao DAE, que recentemente eu estava pesquisando alguns postos e eu vi que estava faltando alguma coisa, porque eu tinha visto, era um posto da Sabesp, portanto, e vi estar nesse sistema, estava lá o Estado de São Paulo maior parte, e eu fui tocando o DAE e fiquei sabendo que eles não alimentam esse sistema. Eu acho isso um desperdício, eu espero que isso não... Eu mandei um e-mail perguntando por que estava faltando determinadas informações e eu recebi que eles não estariam alimentando o sistema. Eu acho isso triste, né? E se for verdade, eu acho que seria interessante o DAE participar disso, porque seria uma ferramenta importante. Sistema mesmo, professor? Sistema de informação de água subterrânea. E ele é do governo federal, é do Serviço Geológico do Brasil, pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, né, do Ministério
Eu deixei aí no chat uma informaçãozinha acima aí sobre como ele funciona. Apenas essa contribuição, acho que seria uma ferramenta importantíssima para a gente poder avançar em uma das pautas, né? E me coloco à disposição, estou aqui com o convite da minha coordenação da Escola de Engenharia de Piracicaba e estamos à disposição de vocês. E obrigado. Contamos muito com vocês, espero que vocês também possam contar com a gente sempre. Eu até registro aqui uma observação que a Adriana me fez aqui pelo WhatsApp. Nós estamos com um problema no chat, né? Todo mundo que está conseguindo acessar, mas muitos estão. Não sei exatamente qual o motivo, mas nós não conseguimos anexar a apresentação, que a gente vai mandar por e-mail depois, né? O mesmo que vocês receberam o convite, né, da nossa apresentação, e o que for possível aí de material também, a gente tenta mandar. Mas realmente estamos com esse problema. Para aqueles que chegaram depois desse esclarecimento, né? Agora o professor Oswaldo Ari Júnior. Olá, bom dia. Eu não sei se eu consigo fazer. Eu tinha preparado até uma apresentação conversando com a doutora Alexandra, uma experiência que a gente fez no município de Socorro, mas eu acho talvez seja mais apropriado fazer a fala e depois eu encaminho a apresentação e vocês podem partilhar, né? Ótimo. Vamos. Acho muito importante o que foi tratado com relação à questão do abastecimento, e a gente terminou uma experiência que talvez tenha continuidade no município de Socorro, que era relacionada à gestão da água no meio rural. Trabalhando a perspectiva da conservação de água para uso agrícola, abastecimento domiciliar rural e também a manutenção dos mananciais, tendo em vista que a cidade de Socorro é uma estância hidromineral e a água é um elemento central na economia, tanto do ponto de vista da agricultura quanto do turismo, que o turismo é a principal atração em termos de recursos para gerar economia local, né, junto com a agricultura. A gente fez um diagnóstico rápido participativo, com informações secundárias, entrevistas, né? E no final desse trabalho, a gente apresentou ao poder público várias possibilidades em termos de ação de políticas públicas. Quer dizer, não foi somente um trabalho que você vai lá, faz uma palestra e vai embora. Você, no diagnóstico rápido participativo, você vai fazendo um processo incremental de informações que no final te permite fazer uma proposição de intervenção para as ações do poder local. E aí foi muito interessante que uma coisa que ressaltou e que ressalta em municípios de agricultura familiar é o fato de que no meio rural o abastecimento domiciliar, muitas vezes você encontra um processo de uso comum da água. Ou seja, uma fonte de água, um poço, pode estar abastecendo de 4 a 6 residências. Isso é uma questão central, tendo em vista que o abastecimento público de água, no rural, ele é diferente do urbano, tá certo? Quer dizer, não há dinheiro que consiga cobrir água encanada chegando nas propriedades rurais, haja vista as distâncias que existem. Então, a gente trabalhou muito com a ideia da conservação de solo, que eu acho que é uma grande medida para poder pensar a reservação de água, quer dizer, pensar em soluções baseadas na natureza, e nisso a conservação do solo é importantíssimo, né? E a gente sabe que existem várias práticas de produção que compactam demasiadamente o solo e reduzem muito a recarga e armazenamento de água e a disponibilidade de água no período de seca, né? Trabalhamos muito com os agricultores a importância da conservação de pastagem, da recuperação de nascentes, conservação de nascentes. Explicamos também o funcionamento do aquífero regional e nessa região de aquífero fraturado, principalmente do cristalino, você tem um problema que as pessoas não conseguem entender por que você tem poços que dão seco e poços
que dão água. Isso foi explicado para os agricultores, porque nós vimos que muitos tendem a perfurar a água, poço buscando água, e não entendem por que o poço dá seco. E aí explicamos essa relação solo, recarga, disponibilidade para produção e vazão dos rios. A gente elaborou uma cartilha de orientação para os agricultores com relação a esses temas: conservação de solo, água, uma caracterização da economia do município, para que isso pudesse depois as pessoas terem uma referência na sua propriedade. Nós atingimos, nesse trabalho aí, mais ou menos uns 600 participantes, desde produtores dos bairros rurais. Fizemos um trabalho muito interessante com as escolas de ensino do meio rural. O ensino médio foi importantíssimo, porque a juventude fala mais que os pais de problemas de atrito e conflitos entre vizinhos. Fizemos uma apresentação para vereadores e conselhos de desenvolvimento rural, meio ambiente, turismo, educação, saúde, também para o prefeito e o secretariado, e fizemos um trabalho especial para os agentes de saúde. Porque já que essas nascentes do meio rural muitas vezes estão localizadas em áreas de pasto ou que têm problemas de contaminação por coliforme fecal, isso permite uma ação conjunta do ponto de vista da política pública, onde saúde, meio ambiente e agricultura, junto com a educação, podem fazer um trabalho de esclarecimento e mobilização. Tendo em vista que a seca vem se agravando em determinados anos, a situação de insegurança hídrica no meio rural, na parte do domicílio, ela aumenta. Então você tem um problema de qualidade e de quantidade. Também identificamos que, como Socorro tem uma guarda municipal que atua no meio rural, que ela tem sido um elemento importante na resolução de conflitos hídricos. E trabalhamos muito com a ideia que a zona rural é a caixa d'água. É lá que é o lugar onde a água precipita e tem condições de ser retida, infiltrada e conservada. Então, a recarga de aquíferos e armazenamento de água no solo é um elemento central, né? E isso, assim, esse trabalho foi realizado por uma equipe multidisciplinar. Eu sou agrônomo, sou do grupo do Centro de Pesquisas de Água Subterrânea da USP, professor de pós-graduação em Araraquara. Tinha mais um agrônomo também, que tem um mestrado em desenvolvimento rural e recursos hídricos. E contamos com 2 colegas também lá do CEPAS, USP, que um é químico e a outra profissional ela é formada em ciências, em geociências. Então essa equipe foi quem trabalhou esse processo todo que terminou esse primeiro estágio de atuação com o município, né? Então a doutora Alexandra, a gente vinha conversando, ela fez uma solicitação de que eu fizesse um pouco uma apresentação disso. E acho que municípios onde predomina a agricultura familiar na zona rural, essa é uma excelente forma, não só de conservação de água e solos, mas de dinamização da economia local. Porque cidades que têm agricultura familiar, o comércio local é mais dinâmico, quando não é uma cidade industrial, ok? Bom, era isso aí que eu queria falar e muito obrigado aí pelo convite. E, aliás, essa reunião está muito interessante. É um prazer. Deixa eu só fazer um comentário, Ivan, antes de você dar continuidade. Obrigada, professor. Eu pedi que ele fizesse essa apresentação, porque eu acho que, assim como tantos outros exemplos que nós temos, se trata de um projeto que foi realizado com um grupo relativamente pequeno e que alcançou tantos resultados positivos em termos de meio ambiente, saúde, em termos turísticos, em termos sociais, e eu acho que é uma realidade muito próxima dos municípios que nós temos aqui na nossa região. Eu destaco aí, por exemplo, a questão toda aí dos municípios que integram a nossa bacia do Corumbataí, que são tão dependentes de água subterrânea. Temos aqui hoje nessa reunião um grupo extremamente
eu acho que o melhor do país em termos de água subterrânea, que integra a nossa Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, e temos a nossa preocupação e dados mais do que já evidentes da nossa bacia hidrográfica, de que estamos com perspectivas de baixíssima disponibilidade hídrica e um estresse cada vez mais evidente até 2030, 2035. Então, não estamos falando de um futuro longínquo, ao contrário. Então, projetos como esse, eu acho que nós poderíamos fomentar, aproveitar, tentar disseminar nos nossos municípios. São ações locais, mas que podem fazer tanta diferença e realmente integrar essa questão social, econômica, ambiental. Queria cumprimentar o professor Alexandre, que também não levantou a mão, mas eu sei que está aí, assim como o Alexandre Carrilho, o professor Alexandre que ele ensinou, assim como o Alexandre Carrilho e o Francisco. Nós temos aí o nosso grande projeto do Geoparque. E se a gente quer conservação, a gente tem que dar realmente alternativas de aproveitamento social, ambiental dessas populações. Sertória, aí, um ator fundamental, João Marcelo, fala assim, nós temos aí, talvez a gente tenha que concretizar em algumas ações. Eu achei que essa foi muito importante e eu vi nesse exemplo uma grande similaridade com uma série de situações que nós temos aqui, e que nós podemos aí, tendo esses bancos de projeto, disponibilizando os nossos municípios que sempre participam dessas reuniões. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, gente. Mais do que a gente apresentar, acho que o nosso papel é de tentar aproximar esses elos tão importantes dessa cadeia, que é a nossa preservação ambiental, o nosso equilíbrio ecológico, aí no contexto de todas as outras políticas ambientais, sociais, econômicas, e assim por diante. Obrigada, professora. O meu controle aqui sumiu aqui da tela, mas o Luiz Muschinelli aí, Carneiro, tá com a mão levantada, quer fazer uma manifestação, certo? Ivan, você acionou por acaso o compartilhamento? Porque está duplicado, pelo menos no meu. Não. Não está. Tá duplicado para todo mundo. Mesmo. Está duplicado para todo mundo. Verdade. Mas eu não acionei o compartilhamento. Bom, então sigamos. Sem problema. Podemos falar? Por favor. Por favor, senhor. Eu sou Muschinelli Carneiro, para não esquecer o parentesco do doutor. Senão eu vou ficar bravo. E a professora Gilda Carneiro, que está aqui também. Se eu não ceder a ele me persegue de outra maneira, né? Então, um grande abraço, um feliz retorno. O Gaema está ganhando um novo fôlego junto com a doutora Alexandra. A gente fica muito contente em revê-los, assim como todos os conhecidos que a gente tem na escola. Eu só queria salientar algumas coisas, né? Eu queria lembrar a fala do André, que é o secretário executivo do comitê, assim como do Francisco, do Chicão, com relação à barragem e reservatório, né?